Teatro da Crueldade, Artaud. Vou pegar partes aleatórias aqui. O grosso da massa, satisfações violentas. Teatro que nos desperte nervos e coração. A necessidade urgente de um teatro que seja profundo, domine a instabilidade dos tempos. O longo hábito dos espetáculos de distração nos fez esquecer a ideia de um teatro grave, que, abalando todas as nossas representações, insufle-nos o magnetismo ardente das imagens e acabe por agir sobre nós, a exemplo de uma terapia da alma, cuja passagem não se deixará mais esquecer. Tudo que age é uma crueldade. É a partir dessa ideia de ação levada ao extremo que o teatro deve se renovar. A massa pensa primeiro com os sentidos. O teatro da crueldade propõe-se a procurar na agitação de massas um pouco da poesia que se encontra nas festas e nas multidões dos dias, hoje bem raros, em que o povo sai às ruas. O amor cotidiano, a ambição pessoal, as agitações diárias só têm valor enquanto reação a essa espécie de terrível lirismo que existe nos mitos aos quais coletividades imensas aderiram. Tentaremos concentrar um espetáculo que, sem recorrer às imagens inspiradas dos velhos mitos, se revele capaz de extrair as forças que se agitam neles. Há, no que se chama poesia, forças vivas, algo infinitamente mais temível do que o próprio crime realizado. Um espetáculo giratório que, em vez de fazer da cena e da sala dois mundos fechados, sem comunicação possível, difunda seus lampejos visuais e sonoros sobre toda a massa dos espectadores. Além disso, saindo do domínio dos sentimentos analisáveis e passionais, pensamos fazer com que o lirismo do ator sirva para manifestar forças externas e com isso fazer a natureza voltar ao teatro, tal como queremos realizá-lo. Parece identificar-se, em suma, com as forças da antiga magia. A fadiga incessantemente renovada dos órgãos precisa ser bruscamente sacudida para reanimar nosso entendimento. Como no cérebro de um santo qualquer, as coisas da natureza exterior surgem como se fossem tentações. É aí, nesse espetáculo de uma tentação em que a vida tem tudo a perder e o espírito tudo a ganhar, que o teatro deve reencontrar seu verdadeiro significado. Teatro da crueldade se fará sobre preocupações de massas, bem mais urgentes e inquietantes do que as de qualquer indivíduo, ou se será preciso, de imediato, um pouco de sangue verdadeiro para que essa crueldade se manifeste. Romper a sujeição do teatro ao texto e reencontrar a noção de uma espécie de linguagem única a meio caminho entre o gesto e o pensamento. Expressão dinâmica e no espaço, em oposição às possibilidades da expressão pela palavra dialogada, aquilo que o teatro ainda pode extrair da palavra são suas possibilidades de expansão fora das palavras, de desenvolvimento no espaço, de ação dissociadora e vibratória sobre toda a sensibilidade. Trata-se, portanto, para o teatro, de criar uma metafísica da palavra, do gesto, da expressão, com vistas a tirá-lo de sua estagnação psicológica e humana. Uma espécie de tentação metafísica real, um apelo a certas ideias incomuns, cujo destino é exatamente o de não poderem ser limitadas, nem mesmo formalmente esboçadas, essas ideias que se referem à criação, ao devir,
ao caos e que são todas de ordem cósmica. Elas podem criar uma espécie de equação apaixonante entre o homem e o humano, quer dizer, a sociedade, a natureza e os objetos. E o humor, com sua anarquia, a poesia, com seu simbolismo, o que também não significa que essa linguagem não se serve de fatos comuns, paixões comuns, mas apenas como de um trampolim, assim como o humor destruição, através do riso, pode servir para conciliá-la com os hábitos da razão. Magia, ritos, dos quais o teatro é apenas um reflexo. O teatro só poderá voltar a ser ele mesmo, isto é, voltar a constituir um meio de ilusão verdadeira, se fornecer ao espectador verdadeiros precipitados de sonhos, em que seu gosto pelo crime, suas obsessões eróticas, sua selvageria, suas quimeras, seu sentido utópico da vida e das coisas, seu canibalismo mesmo se expandam num plano não suposto e ilusório, mas interior. Se o teatro, assim como os sonhos, é sanguinário e desumano, é muito mais do que isso, por manifestar e ancorar de modo inesquecível em nós a ideia de um conflito eterno e de um espasmo em que a vida é cortada a cada minuto, em que tudo na criação se levanta e se exerce contra nosso estado de seres constituídos, é por perpetuar de um modo concreto e atual as ideias metafísicas de algumas fábulas, cuja própria atrocidade e energia bastam para desmontar a origem e o teor em princípios essenciais. A encenação dissolverá a velha dualidade entre autor e diretor, substituídos por uma espécie de criador único, a quem caberá a dupla responsabilidade pelo espetáculo e pela ação. Os instrumentos musicais procurem qualidades e vibrações de sons absolutamente incomuns, qualidades que os instrumentos musicais atuais não possuem e que levam ao uso de instrumentos antigos e esquecidos ou a criar novos instrumentos. Elas também levam a que se procurem, além da música, instrumentos e aparelhos que, baseados em fusões especiais ou em novas combinações de metais, possam atingir um novo diapasão da oitava, produzir sons ou ruídos insuportáveis, lancinantes. A roupa, certas roupas milenares de uso ritual, mesmo tendo sido de época num certo momento, conservam uma beleza e uma aparência reveladoras em virtude da proximidade que mantêm com as tradições que lhes deram origem. A cena, a sala, suprimimos o palco e a sala, substituídos por uma espécie de lugar único, sem divisões nem barreiras de qualquer tipo e que se tornará o próprio teatro da ação. Será restabelecida uma comunicação direta entre o espectador e o espetáculo, entre ator e espectador, pelo fato de o espectador, colocado no meio da ação, estar envolvido e marcado por ela. Esse envolvimento provém da própria configuração da sala. Um galpão ou um celeiro qualquer, a sala será fechada por 4 paredes, sem qualquer espécie de ornamento. Com efeito, a ausência de palco, no sentido comum da palavra, convidará a ação a desenvolver-se nos 4 cantos da sala, fundos de paredes pintadas a cal e destinadas a absorver a luz. As obras, não representaremos peças escritas, mas em torno de temas, fatos ou obras comuns, tentaremos uma encenação direta. A própria natureza, a disposição da sala exigem o espetáculo e não a tema, por mais amplo que nos seja interdito. A crueldade. Sem um elemento de crueldade na base de todo espetáculo, o teatro não é possível. No estado de degenerescência em que nos encontramos, é através da pele que faremos a metafísica entrar nos espíritos. A tomada de Jerusalém, segundo a Bíblia e a história, com a cor vermelho-sangue que daí decorre e com o sentimento de abandono e pânico dos espíritos, visível até na luz, e por outro lado, com as disputas metafísicas dos profetas, com a incrível agitação intelectual que elas criam e cujo contragolpe recai fisicamente sobre o rei,
o templo, o populacho e os acontecimentos. Confesso ou não confesso, consciente ou inconscientemente, o estado poético, um estado transcendente de vida. É, no fundo, aquilo que o público procura através do amor, do crime, das drogas, da guerra ou da insurreição. Essa crueldade, que será, quando necessário, sangrenta, mas que não será sistematicamente, confunde-se, portanto, com a noção de uma espécie de árida pureza moral que não teme pagar pela vida o preço que deve ser pago. O teatro da crueldade escolherá assuntos e temas que respondam à agitação e à inquietude características de nossa época. Esses temas serão cósmicos, universais, interpretados segundo os textos mais antigos tirados das velhas cosmogonias mexicana, hindu, judaica, iraniana, etc. É ao homem total e não ao homem social, aqui digamos homem e mulher, é ao humano total e não ao humano social, submetido às leis e deformado pelas religiões e pelos preceitos, que esse teatro se dirigirá. Além disso, as grandes transformações sociais, os conflitos de povo com povo e de raça com raça, as forças naturais, a intervenção ao acaso, o magnetismo da fatalidade manifestar-se-ão nesse teatro quer indiretamente sob a agitação e os gestos de personagens ampliadas à dimensão de deuses, de heróis ou monstros, às dimensões míticas, que diretamente sob a forma de manifestações materiais obtidas por meios científicos novos. Essa necessidade do teatro de se reabastecer nas fontes de uma poesia eternamente apaixonante e sensível para as porções mais afastadas e dispersas do público, sendo realizada através do retorno aos velhos mitos primitivos. As palavras serão tomadas num sentido encantatório, verdadeiramente mágico, por sua forma, suas emanações sensíveis e já não apenas por seu sentido. As aparições efetivas de monstros, as bacanais de heróis e de deuses, as manifestações plásticas de forças, as intervenções explosivas de uma poesia e de um humor encarregados de desorganizar e de pulverizar as aparências, segundo o princípio da anarquia, analogia de toda verdadeira poesia, só terão sua verdadeira magia numa atmosfera de sugestão hipnótica em que o espírito é atingido através de uma pressão direta sobre os sentidos. Espectador, mantendo-o num banho constante de luz, imagens, movimentos e ruídos, o cenário será constituído pelas próprias personagens ampliadas ao tamanho de gigantescos bonecos e por paisagens de luzes móveis incidindo sobre objetos e máscaras em contínuo deslocamento. Entre a vida e o teatro já não haverá uma separação nítida.